Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast. O tema que nos traz aqui hoje é a abertura de um novo aviso no âmbito do PT 2030 para apoiar projetos de demonstração de IVA. Durante a sessão de hoje vamos falar um pouco sobre este aviso, abordando tópicos como as condições de acesso e despesas elegíveis, mas também de detalhes técnicos a terem em consideração na preparação das candidaturas. Para nos ajudar a entender melhor este tema, temos connosco a Cátia Correia, Senior Consultant da EFI Grupo EPSA. Olá, Cátia. Bom dia. Durante a sessão, poderão colocar as vossas questões no chat e a nossa equipa técnica te responderá com a maior brevidade possível. Antes de mais, gostaríamos de vos dar a conhecer os principais requisitos e as despesas elegíveis do aviso de ID demonstradores. Para tal, Cátia, pedia-te, por favor, que nos desses a conhecer um pouco mais sobre este sistema de incentivos. Olá a todos, muito obrigado por estarem a assistir a esta sessão sobre o novo aviso de apoio à demonstração de projetos de investigação e desenvolvimento. Vou fazer então aqui uma pequena apresentação relativamente aos aspectos desta tipologia de projeto. Assim, este aviso, como o próprio nome indica, projetos demonstradores, está assente, não é? Em atividades de ID já concluídas com sucesso e que visem aqui a validação industrial do conhecimento associado à nova tecnologia, suscetível de aplicar em produtos, processos ou sistemas. No fundo, tem o intuito de vir demonstrar perante um público-alvo e especializado e também as vantagens técnicas e também divulgar esta nova solução perante o setor e o público. Pronto, em termos de... Também são apoiados aqui projetos na área de investigação clínica e biomédica, já em fases avançadas de desenvolvimento, e aqui pressupõe-se a realização de ensaios de estudos clínicos de fase 1, ou fase 2, ou fase 1 e 2. Estes projetos podem ser desenvolvidos por empresas na modalidade individual ou então por empresas em modalidade de copromoção, e aqui também poderá existir a participação de Enesis. Como beneficiários que podem usufruir desta tipologia de avisos, temos micro, pequenas e médias empresas, small, mid caps e Enesis quando estamos a falar em projetos de copromoção. Algumas informações gerais sobre esta tipologia de avisos. O período de candidatura está atualmente a decorrer e fecha a 29 de dezembro de 2026. Será necessário aqui um investimento mínimo de 200 mil euros. Também a duração máxima do projeto é 18 meses, porque aqui pressupõe-se a demonstração do protótipo e da nova tecnologia. Em termos de taxa de financiamento para as empresas, taxa máxima, em operações localizadas na zona de Lisboa, temos aqui uma taxa máxima de 40%. Para o Norte, Centro e Alentejo, temos uma taxa máxima de 80%. Em termos, esta taxa máxima é aferida através de uma ponderação da taxa base, ou seja, a taxa base é calculada tendo em conta aqui 50% para atividades de investigação industrial e 25% para atividades de desenvolvimento experimental. Depois pode ser acrescida aqui por majorações. Temos aqui a majoração da dimensão da empresa. Para médias empresas há uma majoração de 10 pontos percentuais. Para micros e pequenas empresas temos aqui uma majoração de 20 pontos percentuais. Depois pode ser ainda cumulativa com uma das seguintes majorações, que é a majoração da colaboração efetiva ou divulgação de resultados, e também a localização da operação, caso seja no Norte, Centro e Alentejo, temos aqui uma majoração de 15% de pontos percentuais. Deixo só aqui a nota relativamente à majoração da colaboração efetiva e ou divulgação de resultados e da majoração da localização. Estas duas majorações não são cumulativas, ou se utiliza uma ou se utiliza outra, tá bem? Em termos de condições específicas para concorrer a esta tipologia de aviso, o projeto tem de contribuir aqui para as finalidades e objetivos do aviso, conseguir demonstrar aqui fontes de financiamento para realizarem a operação, prevê, como o próprio nome indica, uma ação de demonstração, por isso é que se tratam aqui de projetos de demonstradores, ou seja, conseguir aqui demonstrar em situação real e perante um público especializado
o produto e a tecnologia desenvolvida, prevê também um plano de divulgação junto de empresas que potencialmente possam ter interesse nesta solução tecnológica. Será necessária aqui a preparação do anexo técnico. Este documento é, no fundo, a justificação do projeto e como irá ocorrer também o projeto e em que fase do projeto se encontra. E o projeto tem de cumprir aqui o princípio de não prejudicar significativamente os objetivos ambientais. Caso se trate de um projeto em copromoção, também é necessário aqui colocarmos uma minuta de contrato de consórcio em sede de candidatura. Em termos de critérios de elegibilidade dos beneficiários, caso sejam uma pequena ou média empresa, é necessária aqui a certificação eletrónica. No caso das small mid caps, é necessário uma declaração por parte comprovativa por parte das entidades da situação da empresa, têm de estar legalmente constituídos, não ter dívidas à Segurança Social, nem à Autoridade Tributária ou fundos europeus, também não ter aqui salários em atraso. Adicionalmente, também é aqui necessário comprovar aqui a situação económica ou financeira da empresa, ter aqui uma situação equilibrada, como ter uma autonomia financeira superior a 15%, não ser uma empresa em dificuldade, e ter a capacidade, como há pouco referi, das fontes de financiamento da operação. Relativamente em termos de despesas elegíveis, tratando-se aqui de um projeto demonstrador, pressupõe aqui custos com o pessoal técnico do beneficiário, que esteja diretamente dedicado às atividades de investigação e desenvolvimento da operação, e aqui inclui também encargos salariais. Caso haja aqui também encargos com bolseiros, também poderão ser incluídos. Existe aqui custos com a aquisição de patentes na medida em que sejam utilizados para a realização da operação. Caso do projeto também resulta alguma necessidade de pedido de patente, também poderá serem aqui incluídos alguns custos de pedidos de patente, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, também custos com matérias-primas, componentes, materiais consumíveis, equipamentos técnico-científicos, softwares específicos, na medida em que sejam necessários para a concretização do projeto. Também aqui custos com a promoção e divulgação dos resultados, nomeadamente aqui também o aluguer de stands e de espaços no estrangeiro, no fundo que sejam investimentos para divulgarem os resultados do projeto, ou seja, não pode ser nada de cariz aqui comercial, o próprio aviso limita isto, é mesmo somente para demonstrar a solução e o produto e as mais-valias do produto. Tudo o que seja de cariz comercial não é um custo elegível. As viagens e estadas, também diretamente imputáveis à operação, também viagens de cariz comercial também não são incluídas nesta tipologia de avisos. Custos com adaptação a edifícios e instalações, na medida em que sejam utilizados também na operação. Custos com as despesas de contabilista certificado ou revisor oficial de contas, uma vez que para a execução do projeto será aqui necessário validar as despesas e então necessitamos de uma validação por parte do contabilista ou do revisor oficial de contas. Também está aqui previsto uma rúbrica de custos indiretos. Está estipulado no aviso 7% sobre os custos diretos totais elegíveis, ou seja, é uma taxa que é aplicável a todos os custos no projeto que sejam elegíveis. Também este projeto pressupõe aqui a medida de 2 indicadores, nomeadamente o indicador de realização, onde será avaliado o grau de participação das entidades-alvos da ação de demonstração prevista, e também aqui os indicadores de resultado, onde será avaliada através da aferição de empresas que demonstrem a aplicação de resultados da EID em consequência da operação. Sim, em linhas gerais era o que tinha aqui resumidamente para apresentar relativamente a este aviso. Obrigado, Kátia. Obrigado pela explicação, pelas notas e sobre o aviso. Conforme referiste, este é um aviso direcionado a projetos com grau de maturidade tecnológica superior, já em fase de demonstração.
E neste sentido, eu sei que já respondeste aqui algumas coisas provavelmente que já estão no própria apresentação, mas gostaria de colocar aqui algumas questões adicionais, só para termos aqui mais conteúdo, digamos assim, de resposta nesse âmbito. Referiste que os projetos a candidatar a este aviso devem partir de atividades de ID já concluídas. Assim sendo, qual seria a partir do TRL mínimo do projeto e qual seria o TRL expectável de alcançar no final do mesmo? O aviso não estipula nenhum TRL mínimo nem máximo para ponto de partida e ponto de chegada do projeto, não é? No entanto, é indicado no aviso que pressupõe aqui a necessidade já de ter havido atividades de investigação e desenvolvimento concluídas com sucesso, por forma a que estarmos numa fase de demonstração e validação da tecnologia. Neste sentido, eu considero que seria razoável aqui considerarmos uma TRL 5 ou 6, no fundo, porque estamos aqui já numa fase de validação em ambiente real ou mesmo já de demonstração do protótipo. Como TRL de chegada, eu diria aqui um TRL 7, 8, ali no fundo em que já estamos ali mesmo na validação já operacional da solução, ou mesmo o processo já está, ou conseguimos mesmo alcançar já um processo concluído antes daquela fase da industrialização e da produção em série e da colocação no mercado. No entanto, não há nada aqui estipulado que indique que tem de partir de um TRL e chegar a outro, e terá sempre de ser sujeito à avaliação projeto a projeto. Muito bem. E algo pode não ter ficado claro, ou seja, devido à natureza de algumas despesas elegíveis e o TRL final expectável, é a comercialização do objeto do projeto, com despesas elegíveis como aquisição de equipamentos, viagens, estadas e adaptação de edifícios e instalações. O que é efetivamente excluído? Podemos ter incluído nestes projetos despesas com fase de produção e comercialização? Conforme referi há pouco, o que é elegível, efetivamente, é tudo o que seja necessário para aqui a construção do protótipo e a demonstração do protótipo em ambiente real relevante e para que haja essa validação da tecnologia. No entanto, ou seja, em termos do que questionaste, relativamente às despesas que poderão não ser aqui incluídas, por exemplo, equipamentos que já estejamos aqui a falar de uma fase mais produtiva, que não sejam científicos e que não sejam necessários para a validação e demonstração da tecnologia, que já sejam mais de uma linha produtiva, não são elegíveis. Também viagens e estadas que visem aqui a comercialização do produto, a prospecção de mercado, também não é elegível. Relativamente relativamente a outras despesas de cariz comercial não é elegível, também a promoção e divulgação a nível de, por exemplo, em participação de feiras de cariz mais comercial não é elegível também. Aqui o importante é mesmo aferir quais são as despesas que te façam sejam aplicadas para a operação, em termos de cariz mais técnico e não para a fase seguinte, também. Por exemplo, para a inovação produtiva, depois há outra tipologia de avisos que poderão utilizar, e até para a questão também da prospecção de mercado, também há outra tipologia de avisos que poderão considerar já numa fase mais posterior à fase de demonstração também. E no seguimento das questões anteriores, sendo que são projetos de ID que já estão num grau de maturidade superior, poderão surgir questões relacionadas com os projetos financiados. Ou seja, apenas projetos anteriormente candidatados e apoiados no âmbito, por exemplo, de um aviso de ID empresarial, podem concorrer a este aviso. Que cuidados devemos ter em consideração quando as atividades de ID anteriores foram financiadas por fundos europeus? Ou seja, não há aqui uma necessidade de termos aqui um projeto financiado por fundos europeus anterior para se candidatar a este aviso. Há sim a necessidade de termos atividades de investigação e desenvolvimento concluídas com sucesso, que poderão ser feitos por projetos internos da empresa ou por um projeto de ID empresarial. Relativamente ao que questionaste, quanto a projetos que tenham vindo de projetos já financiados, ou seja, aqui há mesmo uma necessidade de definir
onde termina o projeto anterior e onde começa o novo projeto, por forma a garantirmos que não há sobreposição de financiamento e há no fundo, concluíste o outro projeto e agora estás numa fase já posterior, num TRL já mais avançado, onde então vais fazer a tua demonstração. Ou seja, é importante deixar claro sempre a fronteira que limita estes dois projetos, porque poderá sempre haver aqui questões relativamente à duplicação de financiamento. Ok. Ainda no âmbito das questões de financiamento, a taxa efetiva de apoio dos projetos de ID, por norma, levantam algumas questões, porque o racional divide-se em taxas base, consoante o tipo de atividade, podendo ainda ser adicionadas outras majorações. Consegues clarificar este assunto? Ou seja, o que é considerado como investigação industrial e desenvolvimento experimental e como é obtida a taxa de financiamento efetiva de um projeto? Então, a investigação, começando aqui pelo final, depois já vou à questão da taxa. A investigação industrial, portanto, é que a aquisição, é o estudo que vai gerar novos conhecimentos, novos conceitos, ou seja, é o conceito base que leva a novos produtos ou processos. Em termos de desenvolvimento experimental, corresponde aqui à utilização desses conhecimentos, não é? Para construir, para testar, para demonstrar protótipos. Aqui nesta tipologia de avisos, poderemos ter aqui algumas atividades de investigação industrial, mas vão mais incidir em atividades de desenvolvimento experimental, uma vez que temos aqui mais incidência na parte da demonstração, também da construção e validação do protótipo. Quanto à taxa, então, a taxa é ferida através de uma ponderação entre a taxa a taxa é ferida através de uma ponderação entre as atividades de investigação industrial e, caso haja atividades de investigação industrial, então estas são classificadas e com uma taxa de 50%. Caso haja atividades de desenvolvimento experimental, a taxa aplicada é 25%. Feita esta ponderação do racial das atividades, depois temos aqui ainda a possibilidade de majorar esta taxa, conseguindo através da majoração da localização da operação ou da divulgação ampla de resultados, da colaboração efetiva e divulgação ampla de resultados, e depois também ainda acresce a taxa da dimensão da empresa. A majoração da dimensão da empresa. Portanto, depois é feita aqui uma ponderação e é achada a taxa, é calculada a taxa de financiamento. Portanto, não é algo direto, é algo que tem de ser analisado projeto a projeto e não temos, assim, à partida tem de ser visto todas as atividades efetuadas no âmbito do projeto também. Este aviso tem uma particularidade de permitir projetos, quer em regime individual e quer em regime de copromoção. Sabendo que, como referiste, é necessário garantir a realização de uma sessão de demonstração em situação real, é possível incluir no consórcio a empresa que irá explorar os resultados do projeto? Que recomendações darias para a constituição de um consórcio de sucesso para projetos em copromoção? Respondendo à primeira questão, sim, é possível incluir no consórcio uma empresa que irá fazer a exploração do projeto, até em termos de mérito poderá ser uma valorização, tendo já algo, em termos de impacto do projeto, algo já refletido quando fazemos a candidatura. Em termos de um consórcio de sucesso, ou seja, um consórcio de sucesso é todo um consórcio que cubra toda a cadeia de valor, ou seja, que garanta todas as fases do processo, conseguimos alcançar o objetivo final. No fundo é assim, se temos uma empresa, por exemplo, uma empresa líder como a Enésia, pode ser um consórcio de sucesso, porque temos uma empresa que seja capaz de, para além de desenvolver a solução, também seja capaz de utilizar e de explorar o resultado. E depois temos aqui a Enésia, que faz aquela parte mais científica, que a empresa poderá não estar tão à vontade, não é? Digamos assim, com a parte mais científica. No entanto, caso a empresa líder não consiga fazer exploração ou utilização do produto, da nova tecnologia, então incluir aqui
uma empresa, ou seja, uma empresa líder, uma Enesi para garantir aqui a componente científica e uma empresa que faça a utilização e exploração do resultado. No fundo, é garantir que temos toda a cadeia de valor para concluirmos o projeto e ele ter também sucesso no futuro e consigamos explorar também os resultados depois já numa fase mais seguinte. Ok, Kátia, obrigado pelos esclarecimentos e pelo teu know-how, pela partilha do teu know-how. Por hoje é tudo. Qualquer questão que tenham, poderão deixar nos comentários e a nossa equipa técnica responderá com a maior brevidade possível. Termino com o alerta que se desenvolve ideia internamente e tem projetos que ainda não foram demonstrados em ambiente real. Esta pode ser uma oportunidade de financiamento decisiva para alavancar a próxima etapa. Se tiver interesse em conhecer mais sobre este aviso, a nossa equipa técnica está disponível para fazer a análise do seu projeto sem qualquer tipo de custo ou compromisso. Obrigado por terem ficado desse lado e até ao próximo webcast.